Medidas de pressão. Nesta experiência temos os seguintes objetivos: consolidar o conceito de pressão conhecendo alguns instrumentos de medida, definir a relação entre a pressão atmosférica, manométrica e absoluta, e finalmente verificar o efeito da pressão em alguns processos específicos. A pressão é um dos parâmetros mais usados na indústria, principalmente quando trabalhamos com fluidos, tais como líquidos, gases e vapores. A pressão é definida como a componente normal de uma força atuando sobre uma superfície, ou definida de forma simplificada, pressão é igual a força por unidade de área, onde as unidades de força e área estão em Newton e metros quadrados, respectivamente, de acordo com o sistema internacional. Quando trabalhamos com pressão, devemos ter em conta alguns conceitos básicos, tais como a pressão absoluta e a pressão manométrica, também chamada de pressão relativa, efetiva ou gauge. A pressão absoluta sempre tem um valor positivo, já a pressão manométrica pode ter um valor positivo ou negativo dependendo do processo. A pressão absoluta tem como ponto de referência o zero absoluto, o qual é a condição de vácuo perfeito ou condição onde a pressão é a mais baixa possível. Já a pressão manométrica tem como ponto de referência a pressão atmosférica, portanto pode ter valores acima ou abaixo da pressão atmosférica. Finalmente, ambas pressões se relacionam da seguinte forma: pressão absoluta é igual a pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Esta equação permite ajustar o valor da pressão principalmente quando trabalhamos em condições de vácuo, onde os manômetros registram valores negativos. Um detalhe importante é que fisicamente não existe pressão negativa, pois a pressão está associada à quantidade de moléculas do fluido. Assim, a maior quantidade, maior deve ser a pressão. A aplicação do conceito da pressão absoluta pode ser observado, por exemplo, nas tabelas de vapor, onde a pressão de vapor é absoluta. A literatura apresenta diversas unidades de pressão. Aqui nesta tabela apresentamos as mais comumente usadas. No sistema internacional, a pressão é o Pascal, já no sistema britânico, as unidades de pressão é o PSI, libra por polegada quadrada. Existem diversos instrumentos de medida de pressão. Assim temos o barômetro, usado para a medida da pressão atmosférica. Esse instrumento é basicamente um tubo fechado em um dos extremos, carregado de mercúrio. O mercúrio dentro do tubo não sai, pois está em equilíbrio com a pressão atmosférica, dando como resultado a formação de uma coluna de mercúrio de 760 milímetros de Hg, isto considerando o nível do mar, onde a altura é zero. Outro instrumento é o manômetro, usado principalmente para a medida da pressão em um ponto específico dentro de uma tubulação ou reservatório. E finalmente temos o manômetro diferencial. O manômetro de tubo em U, também chamado, é usado principalmente para a medida da queda de pressão, considerando dois pontos de referência. Nessa experiência vamos a trabalhar especificamente com o manômetro. O manômetro, ou também chamado de manômetro de Bourdon, é provavelmente o manômetro industrial mais utilizado em aplicações tanto de pressão positiva ou negativa. Esse dispositivo tem baixo custo e são aplicados principalmente em sistemas que apresentam fluidos. O manômetro de Bourdon tem por objetivo medir a pressão em locais específicos de tubulações ou reservatórios, por exemplo, um cilindro de gás. O conhecimento da pressão do fluido pode ser de grande importância, pois o valor da pressão pode ser usado para determinar a vazão de fluido que está circulando por uma tubulação ou a quantidade de gás dentro de um reservatório. A principal característica do manômetro de Bourdon é o tubo de cobre oco curvado, que é esse daqui, ó. Os manômetros de Bourdon possuem tubos de secção oval
de forma circular, de forma que durante a medição, quando esse tubo é submetido à pressão do fluido, esse se deforma. Quando o fluido ingressa dentro do tubo de Bourdon, a pressão deforma o tubo e o extremo do tubo de Bourdon está acoplado a um sistema mecânico, o qual também está junto com uma agulha e permite fazer uma relação entre a deformação e a pressão aplicada pelo fluido. Existem basicamente três tipos de manômetro de Bourdon: manômetro, vacuômetro e manovacuômetro. O manômetro registra valores de pressão positiva. A leitura se realiza em sentido horário e o valor máximo vai depender do processo. O vacuômetro registra valores de pressão negativa, usado principalmente para operações realizadas abaixo da pressão atmosférica. A leitura se realiza em sentido anti-horário e o valor máximo do vácuo é menos 760 mm de Hg, considerado o vácuo perfeito. Finalmente, o manovacuômetro. Esse instrumento pode fazer leituras de pressão tanto positiva como de vácuo. A diferença dos outros manômetros, o manovacuômetro registra valores de pressão absoluta, pois usa como referência a pressão atmosférica do local. Observemos aqui a agulha no manovacuômetro, a qual registra 1 kgf por centímetro quadrado, ou o equivalente a 760 mm de Hg, sendo a pressão atmosférica. Aqui temos um exemplo de leitura. Vamos a considerar uma pressão de 10 psi para o manômetro e um vácuo ou pressão negativa de menos 500 mm de Hg para o vacuômetro. Lembrando que a pressão absoluta é igual à pressão manométrica mais a pressão atmosférica, temos, para o caso do manômetro, a pressão manométrica de 10 psi, eu vou somar a pressão atmosférica, correto? Nas unidades de psi, 14,7, dando como resultado 24,7 psi absoluto, ou ABS. No caso do vacuômetro, a pressão manométrica de menos 500 mm de Hg, eu vou adicionar ou somar 760 mm de mercúrio, dando como resultado um valor de pressão de 260 mm de Hg absoluto. Terminada a revisão da teoria básica para esta experiência, vamos a realizar 4 experimentos, sendo a compressão isobárica, a expansão isotérmica, redução da pressão ou vácuo e, por último, a expansão adiabática. Compressão isobárica. Neste experimento vamos a proceder a determinar o trabalho de compressão exercido pela pressão atmosférica resultado de um diferencial de temperatura ou simplesmente a aplicação da lei de Charles e Gay-Lussac. O processo de expansão ou compressão a pressão constante são explicados pela lei de Charles e Gay-Lussac. Considerando um gás o qual apresenta pressão e massa constante, o seu volume será diretamente proporcional à sua temperatura. A relação entre o volume e temperatura é uma constante. Assim, para uma mudança de estado ou processo, temos a seguinte relação: V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2. O trabalho em um processo a pressão constante ou isobárico determina-se sendo a pressão vezes um diferencial de volumes. A figura apresenta o processo a ser estudado nesse experimento. Sobre uma única linha de pressão, verificaremos a mudança de estado do ponto 1 ao ponto 2 devido a uma variação na temperatura.
Para esta experiencia vamos a verificar el comportamiento de un fluido dentro de un reservatorio sometido a aquecimiento y seguido de un resfriamiento. Para este experimento vamos a considerar dos fluidos de trabajo, siendo a agua y ar. Para el experimento serán necesarios un bico de Bunsen, latas de aluminio, un isqueiro, una pinza y un reservatorio de agua gelada. Os dados coletados serán a temperatura superficial da lata durante o aquecimento, a temperatura superficial da lata no resfriamento. Será determinado o volume final da lata ao final do processo. A temperatura do reservatório de água gelada será medida. Também é preciso determinar o volume inicial da lata de alumínio. Nesta experiência, a pressão atmosférica será considerada igual a 101,325 Pascal. Iniciamos o experimento determinando o volume inicial da lata. Para isto, vamos a preencher uma lata de alumínio com água. Uma vez preenchida a lata, procedemos a colocar a água dentro do reservatório. Com a ajuda de uma probeta, determinaremos o volume da lata de alumínio. Para o ensaio com água, vamos a medir 10 ml de água em uma probeta. Seguidamente, esse volume será alimentado em uma lata de alumínio. Depois, essa lata de alumínio, com a ajuda de uma pinça, é levada para um bico de Bunsen e procedemos a seu aquecimento. O aquecimento será realizado durante 20 segundos. Com a ajuda de um pirômetro, verificaremos a temperatura superficial da lata. Passados os 20 segundos, procedemos a virar a lata sobre o reservatório de água gelada. Aqui podemos observar em slow motion como que é a compressão da lata. Seguidamente, com a ajuda de um pirômetro, verificamos a temperatura superficial da lata após o processo de compressão. Agora podemos observar o efeito da compressão sobre a lata. Finalmente, procedemos a determinar o volume final da lata após o processo de compressão. Para isso, vamos a utilizar um reservatório, onde colocaremos a lata comprimida dentro dele e procederemos a preencher a lata com água. Após seu preenchimento total, a água é vertida dentro do reservatório e, utilizando uma probeta, verificamos o volume final da lata. No experimento utilizando ar, aqueceremos uma lata de alumínio previamente seca, diretamente no bico de Bunsen. Com a ajuda de um pirômetro, verificaremos a temperatura superficial da lata. O aquecimento será realizado também em 20 segundos. Passados os 20 segundos, procedemos a virar a lata no reservatório de água gelada. Seguidamente, procedemos a determinar o volume final da lata após o processo de compressão. Procedemos a preencher com água a lata comprimida. E com a ajuda de uma probeta, determinamos o volume final.
Aqui temos um esquema que representa o experimento. O aquecimento da lata com água provoca um aumento da temperatura superficial da lata e a formação de vapor de água. Esse vapor de água promove a saída do ar que inicialmente estava no interior da lata. Uma vez que o interior da lata está totalmente preenchido de vapor e seguidamente a colocamos em contato com o reservatório de água gelada, provocamos a saída de calor e como resultado temos a condensação da água gerando uma redução da pressão de vapor de água dentro da lata. Assim, o meio ambiente aplica trabalho sobre a lata, provocando a sua deformação. Uma observação muito importante nesse experimento é que o sistema não está completamente fechado. Uma vez que a lata está aberta, troca massa com o meio ambiente. Apesar disso, no experimento podemos observar comportamentos totalmente diferentes para ambos fluidos. E finalmente temos aqui os dados coletados. Realizamos 4 medidas experimentais, 2 correspondem para a água, 2 correspondem para ar. Temos os valores de temperatura inicial superficial da lata durante o aquecimento, a temperatura final superficial da lata durante o resfriamento. Observe que os valores são totalmente diferentes para o caso do aquecimento, principalmente. E temos aqui o volume final da lata após sua compressão. A temperatura do reservatório de água gelada se manteve quase num valor constante, sendo uma média de 12 graus centígrados. O volume inicial da lata foi determinado experimentalmente, sendo 355 ml, e consideraremos a pressão atmosférica de 101,325 pascal.